graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos nossos pequenos grupos e continuamos no estudo do manancial. Estamos agora na semana 17. E a semana 17 tem por tema: não tenha medo. E o texto bíblico é Isaías 43, de 1 a 5. E a pergunta inicial, que é um quebra-gelo, fala assim: quando você era criança, o que lhe causava medo? O que você tinha medo quando era criança? O que nas suas noites infantis você temia? Pare para pensar. Tempo de orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, uma casa de oração, suplicando, Senhor, pelos Teus servos, suplicando, Senhor, pelos enfermos, suplicando, Senhor, por aqueles que estão trabalhando nessa época, na frente, na área da saúde. Ó, Senhor, protege os Teus servos, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Senhor, suplicamos que Tu possa nos guardar de todo o mal. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos agora o tempo de cantar. E será passado, então, um louvor muito lindo daqui a pouco. Mas antes, vamos para o tempo de compartilhar a palavra. E o estudo base desta semana é referente ao dia 24 de abril. O texto bíblico, Isaías 43, de 1 a 5, quando a Bíblia fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Também a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e os povos por tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Esta é uma profecia de Isaías que fala sobre dois tempos no povo de Israel. O primeiro tempo é que eles estavam escravizados na Babilônia, passaram lá durante 70 anos. Isaías estava profetizando isso, que eles passariam por lá durante esse período, seriam escravos ali na Babilônia, porque o povo de Deus se afastou da sua palavra, dos seus ensinos. O povo de Deus começou a cometer coisas erradas em relação ao que Deus ensinou na sua palavra. E o povo, então, ele foi disciplinado lá na Babilônia. Mas o profeta Isaías está falando que esse povo retornaria de lá e que o próprio Deus daria por resgate às nações. Os principais comentários bíblicos, eles afirmam que os persas conquistaram a Babilônia. E depois os persas, eles libertaram, por intermédio de Ciro, o Grande, eles libertaram para que o povo de Israel saísse lá da Babilônia e retornasse para Israel.
E por causa disso, Deus abençoou a Pérsia, e a Pérsia conquistou o Egito e a Etiópia. O Egito, na época, era uma grande fonte, e até hoje é uma grande fonte de alimentos. Ali no Vale do Nilo há uma grande plantação de trigo, e aquele povo passou a servir a Pérsia. A Pérsia foi abençoada porque cumpriu o desígnio de Deus quando libertou o povo de Israel para que retornasse à Palestina. E foi dali da Palestina que aquele povo ficou, e depois, 400 anos depois, nasceu o Senhor Jesus Cristo. Mas essa profecia fala também sobre um segundo tempo, quando o povo de Israel esteve longe. Desde o ano 70, os romanos dominaram ali em Jerusalém, e o povo de Israel ficou disperso, é chamada diáspora. E eles saíram pelo mundo inteiro. O povo judeu foi espalhado pelo mundo inteiro. E aqui existe uma profecia de que eles retornariam, porque Deus ama aquele povo também. E fala que iria trazer esse povo de longe. E as minhas filhas das extremidades, está aí no versículo 6. E isso aconteceu no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. O povo de Israel teve autorização da ONU para que pudesse retornar para Israel, cumprindo uma profecia bíblica. E como brasileiro, nós devemos ficar felizes, porque quem presidiu a Assembleia da ONU em 1948, quando foi votado o restabelecimento do Estado de Israel, foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, um alegretense lá do Rio Grande do Sul. E foi um brasileiro que deu o voto de Minerva. Houve um empate entre as nações, e ele então deu seu voto de Minerva, abençoando o povo de Israel. E por isso também os brasileiros são abençoados. Deus tem essas promessas para quem abençoa o seu povo. O comentário, o autor do comentário, referente 24 de abril, ele fala assim: não tenha medo. E ele utilizou o versículo 1 como base. Mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Medo é uma emoção que todo ser humano tem. Nós precisamos confiar em Deus e não deixar que esse medo domine a nossa vida. E por isso a palavra de Deus tem muitos encorajamentos para que nós não tenhamos medo. O comentarista, aqui o autor do estudo, ele diz que Deus nos resgatou. E para isso ele pagou um alto preço. Ele mandou o seu próprio filho aqui na terra para morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, depois ser assunto aos céus. Hoje ele está à direita do Deus Pai e intercede por nós. Deus nos resgatou, mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar. Ele pagou o preço. E o apóstolo Paulo, ele relembra nas Escrituras, a Bíblia diz em Romanos 8:31, na parte B, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma promessa divina, né? No versículo 2 do texto lido de Isaías, diz: eu estarei contigo diante de qualquer circunstância, seja na crise, seja na hora tranquila, Deus está conosco. Deus não prometeu que nós não iríamos passar por crise, mas Deus nos promete que durante as crises Ele está conosco, que nós não enfrentamos as crises sozinhos. Deus conhece sua situação e suas necessidades. Ele conhece o seu coração, seus pensamentos, seus desejos. Você nunca está sozinho.
Nós nunca estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Deus nunca nos abandona. Deus abençoe. Depois do louvor, os líderes de pequenos grupos vão fazer uma pergunta de cada vez no seu grupo do WhatsApp e toda a igreja deve participar, deve ali colocar suas ideias, falar do que você tem medo e aquelas perguntas tão oportunas para o desenvolvimento da nossa fé. Deus abençoe. Cada instante